Oi pessoal, tudo bem com vocês novamente? Então, vamos relembrar a matéria da semana passada, só para não deixar a semana em branco, porque como vocês só tiveram uma aula comigo, nós iremos relembrar essa matéria, tá? A matéria da semana passada foi sobre os seres vivos e o X da questão foi o que é vida? Então, eu deixei essa pergunta para vocês em branco e eu deixei que vocês me respondessem essa questão. E cada um me respondeu de uma maneira diferente e achei incrível o pensamento de cada um sobre a respectiva palavra vida. Vida nada mais seria do que um conjunto de várias células que cada um trabalha num papel diferente e tem sua função. Claro que existem vidas unicelulares e vidas pluricelulares, que a gente vai abordar isso com o passar do tempo da aula. Mas a vida, qualquer coisa que tenha movimento, qualquer coisa que não é céssio, que seria céssio, que fica fixo num substrato, que fica parado, não tem uma vida livre, entendeu? E isso tudo se formou através da teoria celular, que entende-se que todo ser vivo é formado por várias células. Então a definição do que é vida é isso, é que todo ser vivo é formado por várias células. Ao menos, que no caso seria a unidade, a menor unidade morfofuncional de um ser vivo, que eles são capazes de garantir a vida. E existem dois tipos, que são as células unicelulares e as células pluricelulares ou multicelulares também, que nós também utilizamos. E os unicelulares são células, são seres vivos que são feitos por apenas uma única célula, que são eles, bactérias, os gametas masculino e feminino. Então, que no caso seriam o espermatozoide e o gameta, que é o gameta masculino, e o ovócito, que é o gameta feminino. Lembrando que o óvulo só pode ser dado como óvulo após fecundação entre em contato com o espermatozoide masculino. Pluricelulares são formados por mais de uma célula, que somos nós, seres humanos. Seres humanos é formado por células epitelial, que é da pele, capilar, que é do cabelo, muscular, neural, esquelética. Então ele é formado por várias e várias células. E nós iremos trabalhar com isso esse ano. Como é que funciona a célula? A célula. Tem a célula animal também, que também conta como um ser vivo. Além dele ser fixo, ele também tem vida. Mas o dos seres vivos tem a base, né? A base deles é o núcleo, o citoplasma, o hialoplasma ou citosol e a membrana. Então, nesse caso, o núcleo, ele é responsável por carregar todo o material genético do ser vivo. Material genético, que seria o código, é como se fosse o RG da célula, como se fosse nossa identificação. Cada ser vivo possui um material genético diferente do outro. E esse núcleo, ele dá a resposta toda da célula. Ele que comanda. Ele ele fala assim, ó, célula, tá na hora de você liberar, tá na hora de você fazer a síntese proteica. Célula, vamos mandar uma resposta para uma organela para fazer a digestão. Célula, vamos mandar uma resposta para a membrana plasmática para evitar que um corpo estranho entre. É dessa maneira que funciona o núcleo. O citoplasma é todo aquele espaço. Você lembra, galera, que na aula que nós ficamos lá embaixo, nós utilizamos vocês como
as organelas, eu fiquei em volta, as paredes imaginárias que nós utilizamos como a membrana plasmática, vocês eram as organelas e eu ficava entre vocês. Eu me utilizei como exemplo em duas situações. Na primeira, como se eu fosse o núcleo. Então eu falei que eu era o núcleo. Eu passava as informações para você, eu tocava em vocês e falava, pessoal, resposta para... Eu tô entrando em contato com o citoplasma. Eu tô entrando em contato com a membrana plasmática. Tô tocando aqui na membrana plasmática para vocês darem uma noção que é para mandar uma certa resposta. E o citoplasma, ele nada mais seria que o espaço entre eles, entre o núcleo e as organelas. O que seriam as organelas? As organelas seriam o quê? Os órgãos, vem da palavra órgãos, e nelas pequenas, então pequenos órgãos. E essas organelas, elas, cada um tem um papel diferente. É como se fosse o corpo humano, vamos supor que a célula inteira é como se fosse o corpo humano, o núcleo como se fosse o nosso cérebro, e as organelas, nossos órgãos, cada um tem um papel diferente. O fígado, que é a absorção de substâncias pesadas, que ela faz a filtragem, entendeu? Faz a filtragem do sangue também, auxilia na filtragem do sangue. O estômago é responsável pelo armazenamento de comida, absorção de nutrientes também, porque o estômago também faz todo esse papel de absorção de nutrientes. Então, essas organelas é como se fossem isso. Tem o citosol ou o hialoplasma, que se lembra, pessoal, que eu falei com vocês? Que é o líquido viscoso, semi-transparente, que nela fica encontradas as organelas, que e fica ali solto. Porque as organelas é como... o citosol ou o hialoplasma é como se fosse o sangue da célula. Ela fica ali disperso dentro do citoplasma e ela auxilia naquele transporte, entendeu? Dos nutrientes, porque também tem a passagem de umas organelas para outra, que uma organela faz uma resposta e a outra organela também trabalha de outra maneira. Então é assim que funciona. E esse citosol, ele orienta também, ele funciona através do trabalho do metabolismo, como eu expliquei para vocês. Que cada organela tem uma resposta diferente, entendeu? Então, a gente não pode deixar... o citosol, ela necessita extremamente ficar ali. Ela tem que estar ali porque ela orienta, ela auxilia no transporte de uma organela para outra. E dentro dessa célula existem outras. Assim, tem algumas aqui que eu pedi para vocês copiarem no caderno, que eu ditei naquele dia, porque eu não estava tendo como a gente ter aquela questão do quadro, entendeu? Com muitos alunos. Mas vamos lá. Tem a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Ela trabalha, ela orienta na respiração celular. Lembrando que isso aí, quando chegar na nossa vez, nós iremos estudar mais a fundo essa questão da mitocôndria. Mas a mitocôndria é a única organela de toda a célula que ela possui o seu próprio material genético, o seu próprio DNA. E vocês podem até achar assim, a mitocôndria, ela foi uma bactéria na vida passada. O seu ancestral mais comum era a bactéria, porque ela possui até hoje apenas o seu material genético. Ela possui seu material genético solo, além da célula por completa. Então ela é responsável pela respiração celular. Lá dentro acontece ciclo de Krebs, que vocês vão estudar isso, mas no ensino médio não vem ao caso no momento. Tem os lisossomos, que é responsável pela digestão celular. Então, ali acontece todos os trâmites e
quando a gente vai chegar mais para frente nas nossas aulas, nós iremos abordar cada organela. Então ali nós iremos fazer uma dinâmica sobre essa questão. E tem o ribossomo, que é a síntese proteica. Ela é responsável pela síntese proteica de toda a célula. Que é síntese, gente? Síntese é produção. Catálise é quebra. Então, qualquer coisa que você ouvir no final, lise ou catálise, é a quebra de qualquer coisa. Catálise lipídica é a quebra de lipídios. Lipídios são o quê? Gordura. Catálise de glicose ou glicerídeos é o quê? Açúcar. Catálise proteica é a quebra de proteínas. Então, catálise é dessa maneira, quebra. E síntese já é a produção. Então, síntese de proteína, síntese de glicose, síntese de glicídios, síntese de lipídios. Síntese vem da palavra produção. Ok, pessoal? E temos nada mais, nada menos o cloroplasto, que ela é apenas encontrada em células vegetais, pessoal. Células vegetais, vamos fixar. Síntese proteica só é encontrada em células vegetais. Porque se fosse encontrado em células animais, nós ficaríamos verdes. Porque o cloroplasto nada mais, nada menos é uma organela responsável por dar a coloração verde à planta. Então, ela é responsável também pela fotossíntese da planta, toda essa questão de foto, vem da palavra luz, síntese, produção de luz. Olha aí, gente, pessoal, síntese proteica, fotossíntese, luz, síntese, produção de luz, entendeu? Então, o cloroplasto, ele é responsável por isso. Ela dá a coloração verde à planta, ela auxilia na respiração da planta, a troca gasosa, onde o gás carbônico entra dentro da planta e sai oxigênio, que fica exposto no ar, e nós conseguimos fazer a inspiração e a expiração. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Seguindo. Membrana plasmática. Ela é uma barreira que limita e dá a forma à célula. Vamos imaginar vocês, pessoal, que provavelmente vocês estão no quarto, sentados ou estão na sala. Quarto, tem sua cama, tem seu guarda-roupa e tem seu colchão e tudo direitinho. Vamos imaginar que a parede do seu quarto, aqui, eu estou dentro do meu quarto. A parede que está atrás de mim é de madeira e a parede que está no seu lado direito, que está no seu caso, está no lado esquerdo do vídeo, é a membrana celular da minha célula. Eu tô dentro, vamos supor que, porque célula, o que significa célula? Célula veio da palavra quarto, cellum em latim. E célula nada mais seria um quarto. Então, isso aqui. Minhas paredes é a membrana plasmática da minha célula, do meu quarto. A minha cama, o meu guarda-roupa e o móvel que eu estou apoiado são as organelas do meu quarto. São os órgãos compostos dentro do meu quarto. Tem eu, principal, que comanda todo esse quarto, que é o núcleo, certo? E os espaços que ficam entre eles, o espaço que tem entre o meu guarda-roupa e a minha cama, fica o citoplasma, que é o espaço entre eles. E o ar, vamos imaginar que esse quarto aqui está cheio d'água, tudo até em cima. A água é como se fosse o citosol ou o hialoplasma, entendeu? E a membrana plasmática faz esse papel. Ele dá forma ao meu quarto, ele dá limite também, porque do outro lado da porta, do outro lado daquela parede, tem uma sala, entendeu? E funciona dessa maneira. Ele também é um envoltório fino, permeável e elástico. Fino, porque ele necessita de transporte de substâncias de substâncias de uma célula para outra. Permeável, porque permite o transporte passivo e ativo de outros nutrientes, que nós iremos estudar isso sobre transporte passivo e ativo. Mas permite o transporte de substâncias como, exemplo, a água, ou sal, ou cloreto de sódio, ou potássio,
nós iremos estudar isso mais pra frente. E elástico, porque ela necessita ser elástico, porque um nutriente ou podemos dizer um substrato, posso dizer assim, vai entrar dentro da parede, vai entrar pela parede, ela vai sofrer um dano, ela vai sofrer uma micro rachadura, então ela necessita de ser aquela coisa elástica para que depois ela vede novamente, para nenhum invasor entre nessa célula e danifique ela, correto, pessoal? Células, a partir daqui tá tudo correto, tá tudo legal, tá? Agora vamos continuar na matéria. Quando nós estivermos juntos novamente, ou eu posso pedir para vocês, coloco no grupo para vocês copiem, vocês passam para seus amigos, pra gente não ficar atrasado, e quando estivermos presencialmente novamente, eu corrijo, porque a nossa avaliação é semanal. Então vamos abordar onde nós paramos: células procariontes e eucariontes. O que significa células eucariontes e procariontes? Cariontes vem da palavra carioteca. A carioteca, o que seria carioteca? É uma membrana que fica no núcleo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um núcleo. A minha carioteca, isso é um exemplo fictício, seria a minha pele. A minha pele seria a minha carioteca, que é uma membrana de proteção, uma barreira. Entendeu, pessoal? E as células eucariontes e procariontes, elas possuem e não possuem a carioteca. A procariontes são células antigas, pré-históricas, primitivas, entendeu? Eu posso dizer que, então, a procariontes vem da palavra passado, vem da palavra passado. Então, cariontes, células do passado, sem carioteca. Procariontes são células sem carioteca. Exemplo, bactérias. Como o núcleo não tem essa membrana, isso quer dizer que o material genético, DNA, fica pairando, fica disperso dentro do citoplasma. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar aqui um ovo. Vamos imaginar o ovo. O ovo tem a gema, correto? Tem a gema. E tem aquela pelinha. Quando a gente rompe aquela pelinha, a gema não estoura? Vamos imaginar que aquela gema estourada é um material genético. Ele não fica solto na clara do ovo. É como se fosse aquilo. Perfeito. É um exemplo perfeito. E a eucarionte é como se fosse o ovo sem a gente estourar aquela membrana da gema. Entendeu, pessoal? E ali, dentro do bactéria, tem a parede celular. Nós vamos estudar sobre isso. A membrana plasmática, tá? O citoplasma, que é como se fosse a clara. Os nucleóides, que é o material genético solto, junto com os núcleos. O nucleóide vem da palavra núcleo pequeno, que são várias bolinhas que nós veremos isso, que ele faz o mesmo papel do núcleo, só que são menores. E o material genético que fica ali disperso, bonitinho, no citoplasma. Já eucariontes, vem da palavra presente. Eucariontes tem carioteca, possuem carioteca, que é a membraninha da gema que protege, que ela não tem como se romper, estourar e ficar disperso na clara. Entendeu? Esse é um exemplo fictício. Seria um exemplo muito maneiro para vocês absorverem. Quando chegar a prova, vocês vão poder responderem naturalmente, perfeitamente bem. Então, a carioteca, ela tem esse material genético preso dentro do núcleo,
ela fica contida ali naquela membraninha da carioteca. E ali, as eucariontes também, ela possuem um alto número de organelas. Entre elas, vamos lá, pessoal. Ribossomo, lisossomo, mitocôndria, retículo endoplasmático liso e rugoso, tem os complexos de Golgi, tem mais o que? Nossa, tem um monte, pessoal. Nós estudaremos isso aos poucos, tá? Nada de correria, isso aí tudo calminho. E essas células têm, essas células eucariontes, elas são encontradas na célula vegetal e animal, tá ok, pessoal? Como funciona os níveis de organização celular? Funciona dessa seguinte maneira. DNA, que de DNA forma uma organela, que da organela forma uma célula. Vamos dar um exemplo fictício. Célula do coração, célula cardíaca. Dessa célula cardíaca, ela forma um tecido que é um conjunto de várias células. Esse conjunto de várias células forma um tecido, que desse tecido forma o coração, que é o órgão, que é o conjunto de vários tecidos, é um órgão. Correto? Desse conjunto de órgãos que é encontrado que fica o coração, alojado o coração, forma-se o conjunto do sistema circulatório. Porque o coração, ele é responsável ele fica dentro do sistema circulatório, que permite a circulação por completa e igualitária, perfeita, 100% de todo o sangue, oxigenado e não oxigenado. Então tem veias e artérias, passam por todo o nosso corpo. Isso forma o conjunto do sistema circulatório. Vamos lá lembrando. DNA, que desse DNA forma uma organela, que é um nucleolo. Desse nucleolo, ele forma uma célula responsável pelo sistema cardíaco, que dessa célula responsável pelo sistema cardíaco forma um tecido, que desse tecido forma um órgão, que o conjunto de vários tecidos forma um órgão. Esse conjunto desses órgãos que formam o coração tem o sistema circulatório. Desse sistema circulatório, ele forma um ser. Vamos dar um exemplo. A girafa. A girafa forma, ele está presente, o sistema circulatório está dentro da girafa. Que dentro dessa girafa, o conjunto dessa girafa, a família, é uma população. Que dessa população, um conjunto de várias populações que vivem no mesmo local, é uma comunidade. Que dentro dessa comunidade, um conjunto de várias comunidades, forma um ecossistema. E esse conjunto de ecossistema que é o nosso planeta Terra, que é a biosfera. Correto? Vamos lá lembrando. Depois que passou o sistema circulatório, ele forma um ser vivo, que é a girafa. Um exemplo. Depois, esse conjunto de girafas forma uma população. Esse conjunto de populações forma uma comunidade. Comunidade seria o quê? Um conjunto de várias outras espécies que habitam o mesmo local sem nenhum problema, tá? Os dois vivem muito bem. Esse conjunto de comunidades forma um ecossistema, que esse ecossistema poderia ser caatinga, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado, Pampa, Tundra, poderia ser qualquer um, Pantanal Mato-Grossense, poderia ser qualquer bioma, tanto brasileiro, tanto exterior. E esse conjunto de ecossistema, o conjunto de todos esses ecossistemas que eu citei anteriormente, forma uma biosfera, que é o nosso planeta Terra. Ok, pessoal? Gente, eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Para vocês fixarem um pouco isso. Quero que vocês façam para mim, por gentileza. Vou falar. Página 16 do livro e 17
da questão 1 ao 10. Pessoal, alguma dúvida, vocês mandam, pedem para algum amigo seu, ou até mesmo pro pessoal da direção do colégio, Cristiane, pede para Tayla ou para Fernanda, para entrar em contato comigo, para mim tentar orientar vocês o máximo que eu posso, por favor, tá? Questão da página 16 e 17, da questão 1 ao 10, ok, pessoal? Eu vou finalizar esse texto, essa matéria por aqui. Mais pra frente, eu vou dar continuação sobre os metabolismos, como funciona esse metabolismo, tá? E quero que vocês façam esses exercícios com calma e com atenção, tá bom, pessoal? Gostaria de agradecer o tempo de vocês. Gostaria de desejar um bom carnaval para vocês. Aproveitem esse carnaval de vocês. Vamos estudar, vamos focar nesse ano. Como eu falei naquele dia para vocês, acredito no potencial de vocês. Acredito que vocês são crianças maravilhosas, inteligentes pra caramba, que ainda vão dar muito orgulho pra nossa nação brasileira. Então vamos com tudo. Vamos focar, vamos fazer esses exercícios direitinho. Tiverem com dúvida, vocês me chamem, podem me perturbar, estou ali para isso, estou aqui para isso, ser perturbado em assuntos sadios, interessantes. Se vocês quiserem trazer alguma pesquisa diferente pra gente entrar num debate, vamos lá, tá bom, pessoal? Peço que vocês foquem em tudo, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Estudem, foco, que daqui a pouco nós estaremos juntinhos se abraçando, tá bom? Fique com Deus.